Primeiro ano, bom dia. E vocês com as atividades, simulado, essas avaliações diagnósticas, foram tranquilos? E a cada vez mais coisa, né, que está acontecendo, para ver se anima um pouco a gente em relação a tantas novidades. E agora, nós estamos perto de terminar o módulo 1, né? Agora, no módulo 1, nós agora estamos na página 12, vamos começar hoje, essa filosofia moderna. A filosofia moderna, ela é incrível, né? Porque é um momento de transição que muda o comportamento do ser humano muito, 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 e a filosofia, ela tem um retorno muito grande, por isso que é chamado desse momento de renascimento. Já falei isso para vocês na história, vocês estudam sobre esse momento. Quando a gente sai da Idade Média, na aula passada eu falei sobre a filosofia na Idade Média, né? E agora então, essa filosofia moderna, ela é mais parecida com aquilo que hoje a gente vive, que são resquícios disso que começou a ocorrer nessa mudança. Porque no mundo medieval, o mundo era o quê? Teocêntrico. E agora, então, ele vai passar a ser antropocêntrico. E o antropocêntrico, que é quem? Que é agora o centro do mundo? O homem, não mais Deus, que era o teocêntrico, Deus, o centro de todas as coisas. Agora é o antro, que é o homem. E o homem agora passa a ser o centro de todas as coisas. E o renascimento é renascendo daquela filosofia antiga, que tinha desses filósofos antigos, que durante muito tempo ninguém tinha acesso a esses pensamentos racionais advindos dos filósofos, né? E agora, então, isso vem com tudo. E eles falam, vários autores, aqui o livro de vocês eu vou discorrer, mas para vocês entenderem esse período, eles falam o seguinte, que um dos disseminadores para que isso viesse a ocorrer foram os burgueses. Por quê? Porque com a ascensão da burguesia, as coisas começam a ter uma mudança radical. Alguns estudiosos defendem que ali foi o início do capitalismo efetivo mesmo, a partir da ascensão da burguesia. Eles vão quebrar paradigmas muito grandes a partir disso. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai acabar acontecendo, então, uma decadência dela a partir desse momento. Por isso que fala que eles são bem precursores de toda essa mudança. Porque agora eles vão ter que estudar e ter que pensar em meios para efetivar aquele mundo capitalista advindo do mercado. Então, quando eu entendo isso, fica fácil até para eu fechar questões. Principalmente se for do Enem, né? Que é bem reflexiva, eu vou entender o momento. Porque outros autores, eu peguei aqui como referência, eles vão colocar esse progresso, que eles chamam de progresso, advindo desse pensamento racional, dessa mudança advinda da burguesia, do mercado. Então, eles vão tentar trazer isso, principalmente a parte iluminista, de que agora, tanto aquele que vende quanto aquele que compra tem direitos. Eles vão tentar disseminar isso de uma maneira. E os iluministas vão, então, brigar por isso, né? Porque se eu for pegar em ordem cronológica, eu vou entender que realmente essa razão, porque o conhecimento científico ele começa a acontecer. Depois nós vemos aí os homens querendo fazer análise desse tempo deles,
depois, o sujeito ele começa a ser, e depois a disseminação, o sujeito como figura central, e essa disseminação a todo mundo. Tanto o âmbito científico, no caso com Gutenberg, a imprensa para disseminar mais, no caso da história vocês viram isso, e agora nas ruas e nos salões, é colocado assim, filosofia de ruas e salões. Por quê? Porque esse pensamento racional, advindo de todas essas mudanças, que eles dizem que isso é progresso, e eu acredito que na época foi mesmo. Só que vocês já me conhecem, eu sou defensor daquilo assim, ó. Eu defendo de que essas teorias criadas, qualquer um teórico que vem para defender uma determinada teoria, é a partir do momento que ele está vivendo. Professor, não serve para mim mais aquela teoria? Óbvio que serve, como embasamento para você refletir no momento que você está. Aí faz todo sentido. Pegar tal como era e eu trazer isso para o século XXI é meio complexo. A lógica já me diz isso, né? Então, essa filosofia das ruas, ela vem com esse intuito, disseminar. Isso tudo acontece o quê? Na filosofia moderna. A filosofia moderna, ela vem, então, com todas essas mudanças. Você pode ver que vai ter conhecimento náutico a ponto de nós prosseguirmos com as grandes navegações. Isso é fantástico, gente. Então, o livro de vocês, ele coloca assim, ó. A transição, espero que vocês tenham entendido todo o contexto, né? Que agora eu vou trabalhar com vocês aqui para vocês entenderem de que maneira o autor de vocês coloca. A transição do período medieval para a modernidade, no âmbito das ideias, envolve o retorno à valorização do conhecimento, que é o que eu estou falando para vocês em relação ao Renascimento. Desculpe. Conhecimento mundano e da observação do método principal. O período do Renascimento foi importante para a renovação do pensamento filosófico, foi o que eu havia dito para vocês, assim como o humanismo. E a tentativa de retorno ao mundo grego antigo, que eu falei desses filósofos, foi o motor que levou a modernidade ao nascimento das ciências modernas. Isso tudo foi a contribuição. Por isso que fala a filosofia moderna. Ela parte desse exato momento. A modernidade filosófica emerge com a independência do pensamento filosófico em relação à teologia cristã, processo que podemos chamar de secularização do pensamento. É secular, é aquilo que agora para o povo não precisa mais ser dos dogmas ou daquela persuasão ideológica, teológica da Idade Média. Isso agora tem toda uma mudança. Isso... aí tem alguns representantes, o livro de vocês coloca, como Nietzsche, Marx. Você pensa, eu estou falando de Karl Marx e Nietzsche, que foram caras assim, um de 1800, outro também, tudo chegou até 1900, você vai ver aí tudo século XIX já, né? Aí ele coloca assim, ó. Os temas mais discutidos deixam de ser o da teologia para dar lugar à análise do humano, do ser finito. A capacidade humana de conhecer e de agir, a organização política mundana, a liberdade humana, tudo passa a ser focado no sujeito. Por quê? Porque ele é a ideia central agora, a partir desse momento. Associado a quê? Esse sujeito associado à razão. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise, uma crítica, e a partir disso que criam-se teorias. O mundo está num processo de mudança incrível. Tem muitos estudiosos que eles vão falar que a partir da Revolução Industrial, o mundo nunca mais foi o mesmo. Já falei isso para vocês em história.
E se a gente pensar, realmente nunca mais foi. E eles, então, vão aparecer teóricos defendendo cada momento disso aí. Por quê? Porque o que está em evidência agora é a razão. Aquele pensamento racional que vão ser determinantes para a criação de novas teorias. No âmbito da ética, trata-se principalmente de autonomia e de liberdade, trazendo a discussão para a instância política e social. O surgimento das ideias de Estado e nação na modernidade também motivam. Você pode ver, enquanto que na Idade Média o poder era descentralizado, porque tinha o rei, mas o rei era uma figura decorativa. Na Idade Moderna começa a voltar o poder do rei, o rei agora que vai determinar até a ponto de determinar o clero, e o rei se torna absolutista. Depois, com os pensamentos que advindo desses teóricos que vão aparecendo chamados iluministas, até esses burgueses vão cair em determinado local que você já sabe. E a burguesia vai tomando um novo rumo. É disso aqui que eles estão falando. A tentativa de fundamentar o poder do Estado e a busca de independência desse em relação ao poder da Igreja, que vai gerar o quê? O absolutismo monárquico. As ideias de autonomia, liberdade individual e igualdade entre os homens vêm de quem? Dos iluministas. Eles, então, quando vem tudo isso, eles vão elaborar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que isso aí vai ser o lema da Revolução Francesa. Você sabe que eles vêm com isso aí. Eles vêm com esse intuito de trazer essa mudança. Esses iluministas, pensadores desse mundo moderno, né? Que essas teorias nós colhemos aqui no Brasil a partir desses pensamentos deles, que vão contra esse poder que já era grande dos 6 absolutistas, eles vão contra isso, acaba influenciando aqui a gente a ponto de nós queremos lutar pela independência do Brasil. Então, é muito forte o que está acontecendo nesse momento. E que essa corrente leva a ideia de república, o povo agora não quer mais isso, eles estão agora buscando uma política que é voltada para cuidar do povo, que é república, que é respublic, né? E aí depois acabam então, diante disso, criando revoluções, que acaba acontecendo a Revolução Francesa em detrimento de um poder exacerbado na mão da figura de uma pessoa. E eles vão lutar contra isso. Com o surgimento das ciências naturais, adota-se uma concepção de natureza determinista, que contrasta com a crença de que o homem é capaz de escolher e agir livremente. Que aí acontece o quê? A Revolução Científica, que leva à ampliação da tecnologia a ponto de chegar na Revolução Industrial. O problema básico da modernidade torna-se a busca de uma fundamentação do conhecimento e da realidade. Então eles estão em busca disso. E aí nós temos vários e vários que vão trazer isso, que um monte deles vocês já viram comigo, que é Descartes, Bacon, Pascal, Giordano Bruno, Maquiavel, John Locke, Spinoza, Leibniz, Rousseau, e aí nós temos uma infinidade desse. E aí temos Kant, Eva Schelling, John Stewart, Adam Smith, Nietzsche, todos esses homens, por quê? Porque com toda essa mudança comportamental, eles vão agora desenvolver teorias desses momentos. Vão falar que tem que ser assim, outros assim, assim, e a sociedade é varrida por esses pensamentos racionais. Pode-se dividir agora, dentro da teoria dessa filosofia moderna, pode-se dividir a modernidade filosófica em 3 períodos: Renascimento, Primeira Modernidade e Segunda Modernidade. A primeira modernidade de Descartes até Kant e a segunda modernidade de Kant até Nietzsche.
E aí depois, com o advento do empirismo e do positivismo, que é organizado pelo pai do termo, né? No caso o positivismo, que é Auguste Comte, a filosofia passa a ser vista em alguns círculos como falso saber ou como algo ultrapassado. Essa discussão e essa crise persistem até os dias atuais. Você vai ver que tem essas correntes positivistas, elas vão ter aqueles que agradam e aqueles que repudiam, né? Isso. E aí, então, nós partimos para o fim da modernidade. O final do século XIX apresenta 3 formas de reação à modernidade: a dialética marxista, a racionalidade científica de forte teor empirista, que renega a filosofia clássica do período anterior, corrente conhecida como positivismo, e a crítica à incisiva à razão. Então são momentos que dão o término da modernidade. Você pode ver que no caso aí o autor de vocês, ele coloca em Marx, tem-se a filosofia de Marx, que busca por desvendar a racionalidade da história presente nas relações materiais entre os homens, isto é, a economia política no conflito social. O que seria isso? E ele é marcado muito por Hegel, né? Até aqui fala que ele é fortemente marcado por Hegel. Porque com essa mudança agora advinda dessa burguesia, que se torna agora essa classe social emergente e que toma lugar nessa supremacia social, ela que vai comandar. Aí ele vai dizer, ele vai escrever sobre esse momento, elaborar uma teoria de que isso vai ter que partir para a briga, porque o povo que está lá em cima não vai reconhecer o seu poder. E isso é o quê? O momento de mudança, isso faz parte dessa filosofia. Isso aí vocês já viram história, sociologia, né? Karl Marx aí sabe desse momento. E nesse segundo caso tem o pensamento positivista de Comte, que entende a história como um progresso contínuo que passa da mitologia à metafísica e desta ao conhecimento científico. O positivismo busca negar a filosofia enquanto conhecimento, muito embora baseie seu pensamento em conceitos filosóficos como a própria ideia de progresso. Porque se eles falam, porque o lema da nossa bandeira é progressista, é positivista. Então vocês vão ver, ordem e progresso. Por quê? Porque eles acreditam nesse progresso. E esse progresso é advindo do quê? Desse momento que acontece na Idade Moderna, que é totalmente filosófico, é de âmbito filosófico. Por isso que tem esse embate com o que acontece com a teoria de Auguste Comte, que uns vão aceitar, outros não. Ou seja, é um momento riquíssimo da história filosófica, devido a esse borbulhar de coisas novas que estão acontecendo, né? Isso deixa a gente envaidecido de conhecimento, né? Um beijo e que Deus os abençoe.